Senhor presidente, eu aproveito esse grande expediente, primeiro para falar da nossa indicação dessa semana, que é uma indicação onde nós estamos buscando uma melhoria, uma construção para o Prado, que é localizado na rede de luz, ali no bairro Jardim Amendoeiras, próximo ao Juca Rosa. Esse é um espaço onde, semanalmente, praticamente toda semana, nós temos lá corridas de cavalo, encontro de pessoas que praticam a corrida de cavalo, e é um momento de divertimento, de atração para muitos moradores ali, pessoas até da região que vêm para poder assistir, além das competições que acontecem naquele local. E, infelizmente, é um local que já tem vários anos e não tem nenhum apoio, nenhuma estrutura. É feito lá pelos próprios moradores, né? A caixa de partida, onde os animais ficam, os cavalos ficam e os corredores ficam, feito de madeira e está toda já prejudicada. E seria muito importante que o município intervisse nesse sentido e estruturasse melhor aquele ambiente para que pudesse ter, primeiro, segurança para o público que assiste, né, que tivesse ali uma cerca separando o público dos corredores, dos animais, uma segurança maior também para os animais que participam, né, que estão ali também sendo utilizados no momento da corrida, e também para os competidores. Então, nós colocamos aqui algumas sugestões de serviços que podem ser realizados no local. Nós ouvimos ali a comunidade, os organizadores, as pessoas que estão envolvidas naquele ambiente, que praticam esse esporte, e nós precisamos dar atenção a todas essas modalidades. Tenho certeza que é algo que vai beneficiar tanto o esporte como a cultura, né? Algo cultural já acontece há quase 30 anos ali naquela região, e nós precisamos dar essa valorização a este grupo. O projeto de lei que está em pauta, eu iria abordar na sessão que entrasse na discussão, mas já aproveitando o nobre vereador que trouxe essa discussão, eu acredito que nós precisamos discutir esse tema sim, a água e o saneamento básico, a rede de esgoto em nossa cidade, precisa ser pautado, precisa ser levado em uma discussão muito séria e muito ampla. Nós estamos em uma cidade que existe localidades ainda que não são atendidas pela distribuição de água, né, principalmente nas zonas rurais. E essa é uma responsabilidade da empresa que está e que precisaria ter esse empenho em fazer isso. Haja vista que nós temos aí um pagamento mensal, um valor que é colocado todo mês dentro dessa empresa e precisa realmente ter um resultado, né? Nós temos comunidade próxima aqui, como o quilômetro 12, por exemplo, que não tem água potável, que não tem distribuição de água. E essas situações, elas existem em vários outros loteamentos, principalmente os novos loteamentos, né? O 2 de julho, o Dorothy, 25 anos, o 3 de julho, e tantos outros que não têm. Algumas localidades da zona rural estão a cargo da distribuição do município. O município já faz, em parceria com as associações de moradores, essa distribuição de água. Mas, sem falar nos problemas que a gente tem dentro da cidade com o abastecimento de água, que volta e meia existe aí a interrupção da água para as localidades urbanas. Fora a questão da rede de esgoto, que hoje só contempla cerca de 7% da nossa cidade, né, que atinge uma média ali de 13 mil moradores na nossa cidade, ou seja, são 100 mil moradores que ficam desassistidos, quase 93%, mais de 93% aí da nossa população fica desassistida da rede de esgoto, que é algo extremamente necessário até mesmo para a saúde dos nossos moradores. Mas quando falamos de municipalização dessa distribuição de água e do tratamento da rede de esgoto, nós levantamos uma questão muito séria. Nós precisamos, de fato, fazer uma discussão, audiência pública, ouvir as pessoas, não podemos simplesmente votar na lei de uma hora para outra, e eu sugiro que nós entremos em uma discussão
do que a lei propõe, do que o município propõe, como a gente pode colocar e resolver essa questão, principalmente até mesmo com a empresa de abastecimento de água. O que nós não podemos é deixar que o município continue prejudicado nesse sentido, mas municipalizar a distribuição de água em um projeto de lei sem discussão, voltado apenas aqui pela Câmara, sem ouvir toda a população, acredito que nós não podemos cometer esse equívoco. Nós precisamos abrir a discussão e quem tem que decidir de fato é a população, porque é a população que paga e é a população que utiliza desse serviço, é a população que está envolvida neste serviço. Só lembrando que nós precisamos dessa condição técnica do município para arcar com essas possibilidades. O nobre vereador Pedro pediu uma parte. Bom dia a todos. Concordo com a fala do Renato, do Tiago. Nesse sentido, o sentido da gente estar discutindo, né, principalmente a sua fala, Tiago, da gente estar discutindo esse assunto para saber o que a população pensa em relação a isso, quais são os pontos negativos, porque eu acredito que todas as decisões que a gente toma em nossas vidas, elas têm têm os pontos positivos e têm os pontos negativos. Agora, até onde a Embasa ela está pronta para participar dessa discussão? Um exemplo disso, nós temos um ponto de tratamento lá na Urbis, que é até um ponto de tratamento, como os próprios profissionais falam, de uma forma antiga, né? Não é automático, é manual, e que exala um mau cheiro enorme lá no bairro, na parte de baixo do nosso bairro. E logo quando a gente assumiu, a gente procurou a direção aqui da Embasa da nossa cidade e a gente não consegue sequer conversar com essas pessoas para saber o que pode ser feito, o que pode, qual a solução para aquele problema, e a gente não consegue. Então, eu concordo com vocês, a gente precisa sim discutir, mas a gente tem um exemplo muito claro aí de que o serviço que a gente tem hoje no nosso município não presta. O serviço que a Embasa hoje fornece para o nosso município é um serviço precário. Então, a gente também, né, tem que seguir por essa linha que vocês estão defendendo, claro, mas também temos que seguir pela linha de um serviço que é muito mal feito e um serviço que não corresponde àquilo que toda a população contribui. Então, só para acrescentar aí na sua fala. Obrigado. Eu concordo contigo. A precariedade do serviço prestado pela Embasa é o principal ponto no projeto, né? Nós temos realmente deficiências imensas na questão da distribuição de água, na questão da própria utilização e do resultado, de ver o resultado dessa empresa dentro do nosso município. O que eu proponho é que essa discussão seja ampliada para que a gente possa, de fato, ouvir a população e que essa decisão seja tomada por todos. Não é algo tão simples para a gente poder chegar e tomar como decisão. Mas que eu penso que é preciso solucionar os problemas, isso com certeza nós precisamos fazer a água chegar a toda a zona rural da nossa cidade, nós precisamos utilizar melhor os nossos recursos hídricos, precisamos fazer com que haja uma proteção até mesmo aos nossos rios e nascentes, e precisamos também fazer com que o esgoto na cidade de Eunápolis seja uma realidade. Então, são muitas discussões que a gente precisa travar nas próximas semanas, que a gente tenha esse discernimento para poder fazer uma boa escolha. Obrigado, senhor presidente, obrigado, nobres colegas, e é só isso. Deus abençoe.